Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui das fontes que a gente recebeu. Hoje, olha, o material é denso e toca num ponto super sensível, a saúde mental dos nossos jovens nessa era digital toda. Pois é, um tema urgente. A gente está se baseando bastante na pesquisa do Jonathan Haidt e ele traz uma metáfora, assim, bem forte. Será que dar smartphones e acesso total à internet para crianças foi tipo, sei lá, mandar elas para Marte sem preparo nenhum, sem nem perguntar se queriam? É uma imagem poderosa, realmente. E provoca a pensar, né? Exato. E as fontes que a gente analisou ligam diretamente essa imersão digital precoce com um aumento, sim, assustador de ansiedade, depressão nos adolescentes, principalmente depois de 2010. Um ponto de virada bem claro nos dados. Então, nossa missão aqui é tentar entender essa conexão, vamos investigar os argumentos dessa pesquisa, as causas que ela aponta e, claro, o que ela sugere como solução. Vamos abrir essa caixa juntos. Vamos lá. O ponto de partida, então, parece ser o que essas fontes chamam de a grande reconfiguração da infância. Isso aconteceu ali por volta de 2010 a 2015, né? Foi tipo uma tempestade perfeita de tecnologias. Exatamente isso. Foi uma combinação de fatores que mudou o cenário muito rápido. O iPhone surgiu em 2007, mas foi ali por 2010 que os smartphones explodiram mesmo, né? Junto com a banda larga ficando mais acessível para mais gente. E as redes sociais também mudaram, né? Crucialmente. As redes sociais mudaram de patamar. Plataformas que antes eram mais para manter contato com amigos, tipo Orkut, Facebook no começo, elas viraram máquinas de viralização. Isso com a chegada dos botões de curtir e compartilhar ou retweetar, ali por 2009 e 2010. Isso, assim, reprogramou a dinâmica social online inteira. E o que essa reconfiguração significou na prática, para a infância, para o dia a dia das crianças? Significou uma mudança radical. A gente saiu de uma infância que era vivida mais na rua, no quintal, com brincadeira livre, interação cara a cara, para uma infância cada vez mais dentro de casa, mediada por telas. E aí entra um paradoxo que as fontes destacam, que é assim, fascinante e ao mesmo tempo preocupante. Os pais ficaram super protetores no mundo físico, aquela liberdade de ir e vir, de brincar na rua, sumiu, né? Muito medo de acidente, de violência. Comum até os anos 80, 90. Verdade, hoje é bem diferente. Pois é, mas ao mesmo tempo esses mesmos pais, muitas vezes sem nem perceber direito, deram uma liberdade quase que total no mundo virtual, que é um mundo complexo pra caramba, cheio de nuances e potencialmente com perigos diferentes, talvez até maiores, sabe? Para quais as crianças não tinham a menor condição de lidar. É como se jogassem eles no mundo adulto sem filtro, né? Exato. Expostas a conteúdos, a dinâmicas sociais adultas, sem maturidade para processar aquilo tudo. E as consequências dessa mudança toda, elas começaram a aparecer nos dados de saúde mental, é isso? As fontes mostram números bem alarmantes depois de 2010? Sim, os dados são muito consistentes. É difícil ignorar. Os gráficos que a gente analisou mostram um aumento, assim, muito acentuado. É quase uma linha subindo na vertical, sabe? Nos índices de ansiedade, depressão, automutilação e, infelizmente, até suicídio entre adolescentes. Que triste. Isso atinge de forma especial as meninas e os pré-adolescentes, a chamada geração Z, né? Que nasceu ali a partir de 97, mais ou menos. Foram os primeiros a entrar na puberdade já com essa realidade digital totalmente instalada. Os gráficos mostram um ponto de inflexão claro, ali por 2010, 2012. Não é uma mudança gradual, é uma ruptura mesmo. E não dá para dizer que foi só nos Estados Unidos, por exemplo, ou foi algo mais global. De forma alguma. E esse é um ponto-chave que as fontes reforçam muito. Esse padrão não é exclusivo dos Estados Unidos. Dados do Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, países nórdicos, todos eles mostram uma virada muito parecida, no mesmo período, início da década de 2010. Nossa, em todos lugares diferentes. Exato. Até dados globais, como os do exame PISA, que avalia estudantes no mundo todo, capturam parte dessa tendência de piora no bem-estar. Isso fortalece demais o argumento de que foi uma mudança tecnológica global,
a tal grande reconfiguração que teve um impacto generalizado. É como se o mundo todo tivesse entrado sem querer num experimento gigante, não controlado, com uma geração inteira. Entendi. A correlação no tempo é forte e global. Mas como exatamente essa infância conectada o tempo todo causa esses danos? As fontes explicam os mecanismos, né? Elas detalham 4 prejuízos principais. Sim, elas dissecam isso bem. O primeiro é a privação social. Pode parecer estranho, né? Porque as redes são sociais. Mas o que acontece é que o tempo de tela massivo está substituindo o tempo de interação rica, cara a cara. Menos tempo junto de verdade. Exato. Os dados mostram uma queda brutal depois de 2010 no tempo que os adolescentes passam fisicamente juntos com amigos. Sabe? Saindo, conversando, até fazendo nada juntos. E mesmo quando estão juntos, aí tem o fenômeno do fubbing. Ah, o fubbing. Aquela coisa horrível de ignorar quem tá do seu lado para ficar olhando o celular. A gente vê isso o tempo todo, infelizmente. Pois é, e isso destrói a qualidade da interação. As fontes argumentam que a comunicação online, que muitas vezes é assíncrona, sem linguagem corporal, sem tom de voz, ela é um substituto muito pobre para a complexidade e para a sincronia da interação real, presencial, que é fundamental para o desenvolvimento social e emocional. Falta a largura de banda da comunicação humana de verdade, sabe? Faz todo sentido. Qual seria o segundo prejuízo? O segundo é a privação de sono. Esse é quase óbvio, né? Mas as consequências são muito sérias. Celular no quarto à noite, a luz azul das telas que comprovadamente atrapalha a produção de melatonina, o hormônio do sono. Sim, isso já é bem conhecido. E tem a pressão social para estar sempre online, respondendo na hora, o famoso FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. Tudo isso junto conspira para reduzir a quantidade e a qualidade do sono dos adolescentes. E dormir mal não é só ficar com sono no dia seguinte, né? As fontes ligam isso diretamente à saúde mental. Diretamente. A conexão entre privação crônica de sono e o aumento dos riscos de depressão e ansiedade é muito, muito bem estabelecida pela ciência. O cérebro adolescente, que já está passando por um monte de mudanças, precisa desesperadamente desse sono reparador. Tirar isso dele é como jogar gasolina na fogueira da instabilidade emocional. Entendido. Então, privação social, privação de sono. Qual o terceiro? O terceiro é a atenção fragmentada. A vida online é um bombardeio constante. Notificação, link, vídeo curto, informação piscando. O design das plataformas treina a gente para pular de um estímulo para o outro, sem parar. Vira um hábito quase. Exato. E isso dificulta enormemente a capacidade de concentração profunda. Aquela necessária para ler um livro com calma, para acompanhar uma aula de verdade, para pensar de forma crítica, para ter ideias originais. Lembro de uma analogia forte nas fontes sobre isso. Algo sobre mergulhar. Sim, a do Nicholas Carr. Antes, com a leitura profunda, a gente era mergulhador no mar das palavras. Agora, com essa navegação superficial e constante, a gente desliza na superfície, como um cara de jet ski. Perde profundidade. Boa analogia. E o mais impressionante que alguns estudos citados mostram, a mera presença do celular no ambiente, mesmo desligado, guardado na bolsa ou no bolso, já prejudica a performance cognitiva. Prejudica a atenção das pessoas em tarefas que exigem foco. O cérebro fica ali, subliminarmente, esperando a próxima interrupção, sabe? Que loucura! Só a presença física já atrapalha. Impressionante. E o quarto prejuízo fundamental? O quarto é o vício. As fontes são bem diretas nisso. Comparam o design de muitos aplicativos, especialmente redes sociais, a máquinas caça-níqueis. Eles usam mecanismos de engenharia comportamental, o principal é a recompensa variável intermitente. Recompensa variável? Como assim? Você nunca sabe quando vai vir a próxima curtida, o próximo comentário, a próxima notificação legal. Essa imprevisibilidade ativa o sistema de dopamina no cérebro de uma forma muito poderosa. Cria um ciclo de busca e recompensa que leva à compulsão, ao uso excessivo. Mencionou até um modelo específico para criar esse hábito, né? Um modelo gancho, acho. Exatamente, o Hook Model, descrito pelo Nir Eyal. Tem 4 passos. Gatilho, que pode ser externo, tipo uma notificação, ou interno, como sentir tédio. Ação, abrir o app, rolar o feed,
Recompensa variável, a curtida inesperada, um vídeo engraçado e investimento. Postar algo, seguir alguém, o que te prende mais à plataforma e aumenta a chance de voltar. Entendi. É um ciclo pensado para aprender mesmo. As fontes argumentam que essas técnicas são usadas de propósito para formar hábitos explorando nossas vulnerabilidades psicológicas. Elas transformam gatilhos externos, uma notificação, em gatilhos internos, sentir tédio, ansiedade, aí a pessoa pega o celular. É como criar uma coceira mental que só o app alivia, sabe? Nossa. Então, resumindo, essa vida muito no celular ataca 4 pilares. Rouba conexão de verdade, rouba sono reparador, rouba foco profundo e ainda por cima vicia. É um combo bem explosivo para cérebros que ainda estão se formando. Exatamente, uma combinação perigosa. E os dados mostram que as meninas foram afetadas de forma mais intensa e rápida, né? Por que essa diferença de gênero aparece tão forte? Sim, a piora na saúde mental das meninas foi mais abrupta, mais acentuada a partir de 2010-2012. As fontes levantam 4 razões principais para isso. Elas estão ligadas a como as plataformas interagem com tendências médias de socialização e vulnerabilidades psicológicas mais comuns no universo feminino. Quais seriam essas razões? Primeiro, a comparação social visual. Em média, meninas adolescentes tendem a ser mais sensíveis à comparação com outras, especialmente em relação à aparência física. E aí entram plataformas supervisuais como o Instagram, TikTok. Elas exacerbam isso ao extremo. Ah, sim. Muita imagem, né? É um fluxo sem fim de imagens de corpos ditos perfeitos, que muitas vezes são editados, filtrados, estilos de vida idealizados, e tudo quantificado por curtidas, seguidores. Isso alimenta o que as fontes chamam de perfeccionismo socialmente prescrito, aquela pressão esmagadora para atingir padrões externos irreais. E isso está fortemente ligado à ansiedade e depressão. Uma pressão constante. Eles podem acabar direcionando conteúdos perigosos, como aqueles que promovem anorexia para meninas que buscaram algo sobre dieta, por exemplo. As fontes até detalham um caso trágico de uma menina, Alexis Spence, que aconteceu isso. Que perigo. Muito sério isso. Qual a segunda razão? A segunda é a agressão relacional. O bullying entre meninas historicamente tende a ser mais relacional do que físico. É mais fofoca, exclusão social, ataque à reputação. As redes sociais não inventaram isso, óbvio, mas elas deram uma escala e uma permanência para isso que é aterrorizante. Ficou muito mais fácil criar um grupo para excluir alguém, espalhar um boato que viraliza em minutos, humilhar publicamente. E a vítima não tem refúgio, né? O ataque continua 24 horas por dia, 7 dias por semana, ali no bolso dela. Nossa, deve ser desesperador. Tem uma história relatada por uma jornalista, Taylor Lawrence, citada nas fontes, de uma menina chamada Mary. Ela descobriu um grupo de chat chamado Todo Mundo Menos a Mary. Imagina o impacto disso. Levou a ataques de pânico, sofrimento intenso. É um exemplo devastador. Que crueldade. E a terceira razão? A terceira é o contágio emocional e as doenças sociogênicas. Meninas tendem a compartilhar mais suas emoções, a formar redes de apoio mais íntimas. Online, isso pode ter um efeito colateral perigoso. A ansiedade e a depressão podem se espalhar mais rápido por contágio social dentro dessas redes hiperconectadas. Uma coisa puxa a outra, então. Exato. E, além disso, elas parecem ser mais suscetíveis ao que os sociólogos chamam de doenças sociogênicas. São situações onde sintomas físicos ou psicológicos se espalham rapidamente por imitação e influência social, sem uma causa orgânica clara. Ligados ao TikTok, como surtos de tiques funcionais em meninas adolescentes, ou a explosão de autodiagnósticos de transtorno dissociativo de identidade, TDI. Muitas vezes isso é impulsionado por influenciadores e pela lógica viral dos algoritmos. É um fenômeno social mimetizando uma doença. Impressionante. E a quarta razão que afeta mais as meninas? A quarta é a vulnerabilidade a predadores e atenção indesejada. A internet, infelizmente, abriu uma porta muito perigosa, facilitando o contato de homens adultos com meninas menores de idade. A jornalista Nancy Jo Sales, num livro chamado American Girls, que as fontes mencionam, documentou muito bem como meninas são constantemente abordadas online.
recebem pedidos de fotos íntimas, os nudes, sofrem pressão e, nos piores casos, são vítimas de sextorção. Sextorção. É quando usam as próprias imagens íntimas da menina para chantageá-la. Essa exposição constante a riscos sexuais e a uma atenção indesejada cria um ambiente online muito mais hostil e ameaçador para elas. Nossa, é um quadro realmente sombrio e preocupante para as meninas. E os meninos? As fontes dizem que a história deles é um pouco diferente, né? Embora também preocupante. Sim, o declínio na saúde mental e no bem-estar dos meninos também aconteceu, claro. Mas foi mais gradual e, em alguns indicadores, parece ter começado até um pouco antes. E parece menos ligado diretamente às redes sociais de comparação visual e mais a um movimento de retirada do mundo real para o mundo virtual. Uma retirada. E para onde eles vão nesse mundo virtual? Principalmente por duas vias: jogos online muito imersivos e o consumo de pornografia. E como essa retirada se manifesta no comportamento ou nos sentimentos deles? A gente vê, por exemplo, um aumento do pessimismo sobre o futuro. As fontes mostram que cresceu a porcentagem de meninos adolescentes que concordam com frases tipo "pessoas como eu não têm muita chance de sucesso na vida". Dá uma sensação de falta de perspectiva, sabe? Sim. Alguns pesquisadores até traçam um paralelo com o fenômeno hikikomori no Japão. São aqueles jovens, principalmente homens, que se isolam completamente nos quartos por meses, às vezes anos, vivendo só online. É um extremo, claro, mas aponta para uma tendência de desconexão do mundo real. E tem mais alguma coisa. Outro ponto interessante é um declínio na disposição para correr riscos no mundo real. Caiu a concordância com a frase "gosto de me testar fazendo algo um pouco arriscado". E essa queda foi mais acentuada entre os meninos na década de 2010. E por que isso é importante? Correr pequenos riscos. Porque pequenos riscos e desafios são importantes para construir resiliência, confiança. Se o mundo virtual oferece desafios mais controlados, recompensas mais fáceis e imediatas, talvez o mundo real comece a parecer menos atraente, ou mais assustador, mais difícil. Entendi. E a pornografia? As fontes mencionam isso como fator específico para os meninos? Sim, a facilidade de acesso a uma quantidade ilimitada de pornografia online, que muitas vezes é extrema, violenta, totalmente realista, isso é apontado como um fator com potencial impacto negativo. Pode distorcer as expectativas sobre sexo, intimidade e relacionamentos, pode dificultar a formação de vínculos reais e satisfatórios, e talvez contribuir para a objetificação das pessoas. É um ponto delicado. E, por fim, o conceito de anomia do sociólogo Émile Durkheim também é mencionado. Seria aquela sensação de falta de normas claras, de não pertencer a uma comunidade real com valores compartilhados. Essa falta de conexão e propósito pode levar ao desespero. As taxas de suicídio entre meninos também aumentaram, embora o padrão seja diferente do das meninas, talvez mais ligado a essa sensação de deriva, de falta de lugar no mundo. Além desses danos mais diretos à saúde mental, que já são muitos, as fontes falam de algo que elas chamam de degradação espiritual. Parece algo mais amplo, que talvez afete a todos nós, não só os jovens. O que seria isso? As telas das redes sociais que tende a promover o individualismo extremo, a comparação superficial, a busca incessante por validação externa, o materialismo, a performance do eu, tudo isso nos enfraquece em dimensões que muitas tradições de sabedoria, filosóficas, religiosas, consideram essenciais para uma vida com mais significado, com mais profundidade. Que dimensões seriam essas, por exemplo? Coisas como a capacidade de foco profundo e contemplação, que a atenção fragmentada simplesmente destrói. A empatia genuína, que pode ser corroída pela desumanização que acontece online ou pelo excesso de foco em si mesmo. A conexão comunitária forte, aquela baseada em presença física, em compromisso mútuo. As fontes contrastam a dinâmica das redes sociais com o que elas chamam de experiências de sacralidade compartilhada. Sacralidade compartilhada. O que seria isso exatamente? São aqueles momentos em que um grupo de pessoas se une fisicamente, em sincronia, para fazer algo junto que transcende o individual.
Pode ser cantar num coro, dançar numa festa popular, participar de um ritual religioso, torcer junto por um time no estádio, até marchar juntos por uma causa. Ah, entendi. Aquela sensação de pertencimento forte. Exatamente. Esses rituais criam laços de coesão, de pertencimento muito fortes e duradouros. Algo que a conexão online, que muitas vezes é efêmera, performática, raramente consegue replicar. A vida muito online pode nos isolar desses momentos coletivos poderosos. E tem mais alguma capacidade que fica prejudicada? Outra capacidade que pode ser diminuída é a de sentir admiração. O termo em inglês é awe. Aquela sensação de maravilhamento, de se sentir pequeno diante de algo vasto, maior que nós mesmos. Pode ser a beleza da natureza, uma obra de arte incrível, um ato de grande generosidade. Sim, aquela sensação que tira o fôlego. Isso, essa experiência tira a gente do nosso próprio umbigo, conecta algo maior e tem efeitos positivos para o bem-estar. Mas a mediação constante pela tela, aquele impulso quase automático de sacar o celular para tirar foto do pôr do sol, em vez de simplesmente sentir o pôr do sol, pode estar atrapalhando nossa capacidade de ter essas experiências transformadoras de forma plena. É uma reflexão interessante sobre como a tecnologia pode estar, talvez, nos tornando espiritualmente mais rasos. É uma perspectiva que dá muito o que pensar, realmente. Diante desse cenário todo, privação social, de sono, de atenção, vício, as diferenças de gênero, essa dimensão até espiritual, é fácil para pais, para educadores se sentirem completamente sobrecarregados, impotentes mesmo, mas as fontes não ficam só no diagnóstico, certo? Elas apontam caminhos e falam muito da importância da ação coletiva. Exatamente. A mensagem central não é de desespero, de jeito nenhum. É um chamado à ação. E a chave é entender que muitos desses problemas são o que a gente chama de problemas de ação coletiva. Problemas de ação coletiva, como assim? Pensa na armadilha do smartphone, por exemplo. Um pai ou uma mãe pode até achar cedo dar um celular para o filho de 10 anos, mas aí vê que todos os amigos do filho já têm. Fica com medo do filho ser excluído, ficar de fora, e aí acaba cedendo. Sozinho, é muito difícil resistir à pressão. Verdade, acontece muito. Mas se muitos pais, ou a escola toda, ou a comunidade concordarem em adiar, em criar uma norma diferente, aí fica viável. A pressão diminui para todo mundo. Então a solução precisa ser coordenada, não é individual. E quais seriam as propostas concretas das fontes? As grandes linhas de ação, as fontes defendem 4 reformas fundamentais que dependem dessa coordenação. Primeiro, nenhum smartphone antes dos 14 anos, que geralmente é quando começa o ensino médio aqui no Brasil. Antes disso, talvez um celular básico, sem internet, só para ligar e receber mensagem. Certo. E a segunda? Segundo, nenhuma rede social antes dos 16 anos. A ideia é proteger os adolescentes durante o período mais vulnerável da puberdade, quando o cérebro está em plena mudança e a pressão social é enorme. Faz sentido. Terceira. Terceiro, escolas totalmente livres de celulares. E não é só durante a aula, não. É o dia todo. Os aparelhos ficam guardados na entrada, talvez em armários ou naquelas bolsas com trava, e são devolvidos só na saída. Uma medida forte. E a quarta? Quarto, muito mais brincadeira livre e independência no mundo real. Um resgate radical daquela infância com mais autonomia, mais exploração, mais contato com a natureza, que foi se perdendo. Ok, são metas bem ambiciosas. Como as escolas poderiam implementar isso na prática, tornar a escola livre de celular e aumentar o brincar livre? As fontes dão exemplos? Sim, elas dão. Para as escolas, as fontes destacam 2 ações prioritárias, que elas chamam de baleias, pelo tamanho do impacto que podem ter. A primeira é essa: realmente criar um ambiente livre de celulares. Isso exige uma política clara, consistente e meios práticos para funcionar, como os armários que mencionei ou as bolsas com trava magnética. A ideia é garantir que o período escolar seja um oásis de foco e interação real, sem a distração constante, mesmo que subliminar, do celular no bolso ou na mochila. Um respiro dessa conexão constante. E a segunda baleia para as escolas? É aumentar radicalmente as oportunidades para o brincar livre e o desenvolvimento da autonomia. Isso vai muito além de um recreio curto e supervigiado.
Pode incluir recreios mais longos, talvez com áreas onde as regras são mais flexíveis, onde as crianças podem testar mais limites de forma segura. Tipo o quê? Criar clubes do brincar no contraturno, talvez, com idades misturadas, sem uma estrutura muito rígida, com materiais diversos, sucata, peças soltas, coisas assim para elas inventarem as próprias brincadeiras. Transformar os parquinhos, incluindo elementos que ofereçam mais desafio, mais sensação de risco controlado. Alturas um pouco maiores, estruturas de equilíbrio, mais contato com a natureza, terra, água. E adotar programas como o Let Grow, que as fontes citam bastante. Let Grow. O que é exatamente esse projeto? É uma iniciativa bem legal que incentiva a independência infantil. Uma das ferramentas que eles usam é dar tipo umas lições de casa para as crianças fazerem algo novo sozinhas no mundo real. Coisas simples, dependendo da idade. Ir a uma loja ali perto de casa, pegar um ônibus por um trajeto curto, preparar uma refeição simples. Pequenas missões de autonomia. Que aprendem a confiar um pouco mais. A ideia é combater essa cultura da superproteção, que acaba impedindo as crianças de desenvolverem habilidades essenciais para a vida. Entendi. A escola como um espaço de refúgio digital e de resgate da experiência real. E para os pais, qual a recomendação no dia a dia? O que eles podem fazer? Para os pais, a orientação central é tentar mudar um pouco a mentalidade. Sair daquela ideia do pai ou mãe carpinteiro, sabe? Que tenta moldar o filho num produto final perfeito, todo planejado. E adotar mais a postura do pai ou mãe jardineiro, como propõe a psicóloga Alison Gopnik. Pai jardineiro, gostei da imagem. Como seria isso? O jardineiro prepara o terreno, oferece os nutrientes, amor, segurança, estímulo, mas confia que a planta vai crescer e se desenvolver de uma forma um tanto imprevisível. Vai ganhar força com os desafios do ambiente, com o sol, com a chuva, com o vento. É criar um ambiente seguro, estimulante, mas permitir que a criança floresça com autonomia. E como essa mentalidade de jardineiro se traduz em ações práticas no dia a dia? Primeiro, atrasar ao máximo a entrega do smartphone, idealmente até os 14 anos, e o acesso irrestrito às redes sociais até os 16. E tentar fazer isso conversando com outros pais, para criar um pacto coletivo, para ninguém se sentir sozinho nessa. A tal da ação coletiva de novo. Exato. Segundo, nos anos anteriores, limitar firmemente o tempo de tela recreativo. Não proibir tudo, mas ter regras claras e priorizar atividades offline. Terceiro, ser muito rigoroso com o sono. Nada de telas no quarto, nunca. É inegociável. Certo. Quarto, priorizar e facilitar as interações sociais no mundo real. Convidar amigos para casa, incentivar esportes coletivos, atividades em grupo. Qualquer coisa que promova o contato real. E talvez o mais difícil hoje em dia, incentivar ativamente a independência no mundo real. Como assim incentivar a independência na prática? Como fazer isso? Olha, começa com dar tarefas domésticas com responsabilidade real desde cedo. Permitir que andem sozinhos pelo bairro, quando for seguro e apropriado para a idade e para o local. Que usem transporte público. Que aprendam a resolver pequenos problemas de perrengues por conta própria, sem a intervenção imediata dos pais para tudo. Deixar eles se virarem um pouco mais. Exato. As fontes contam a história do filho do autor, do Jonathan Haidt. Aos 13 anos, ele foi autorizado a ir sozinho de metrô a um grande evento esportivo, o US Open, lá em Nova York. Ele se perdeu no caminho, teve que pedir ajuda, se virar, mas chegou lá e voltou para casa. A experiência foi transformadora para a autoconfiança dele. Imagino, mas isso deve gerar uma ansiedade gigantesca nos pais, não? Deixar o filho se perder no metrô? Com certeza, gera muita ansiedade, e as fontes reconhecem isso abertamente. A cultura do medo é muito forte hoje, mas o argumento é que os pais precisam aprender a gerenciar a própria ansiedade para poder permitir que os filhos desenvolvam a competência e a resiliência que só vem com a experiência real, com a superação de pequenos desafios. É um aprendizado para os pais também, então. Sem dúvida. Precisa de uma exposição gradual, tanto para a criança quanto para o pai ou mãe, à independência. Começar pequeno, com coisas simples e ir aumentando a confiança mútua aos poucos. Entendi. Então, fechando o círculo, a análise dessas fontes traz uma mensagem bem forte, sim.
Essa mudança muito rápida para uma infância digital parece ter tido um papel bem significativo na crise de saúde mental dos jovens que a gente vê hoje. Os dados e os mecanismos de dano são bem convincentes. Parecem ser, sim. Mas não é um caminho sem volta. A mudança é possível, só que exige um esforço coordenado. Pais, escolas, comunidades, todo mundo junto. É a chave. Ação coletiva. As chaves parecem ser adiar essa imersão total na tecnologia, para depois da puberdade, criar refúgios offline importantes, como as escolas sem celular, e, talvez o mais crucial, devolver às crianças o tempo e o espaço para o brincar livre, para a autonomia, para as experiências ricas do mundo real. Basicamente, trazer a infância de volta para a terra firme, né? Exatamente. É um resgate necessário. E talvez, para deixar uma reflexão final, conectando com aquela ideia de antifragilidade que as fontes também mencionam, Sim. se os sistemas vivos, como as crianças, precisam de estressores, de desafios na medida certa para se fortalecerem, lembra do exemplo das árvores na Biosfera 2, que precisavam do vento para criar raízes fortes e não tombarem? Lembro, sim. Sem vento, elas ficavam fracas. Pois é. Como é que nós, pais, educadores, sociedade, podemos reintroduzir intencionalmente esses ventos benéficos na vida das crianças? Como a gente pode cultivar resiliência de verdade, não numa bolha superprotetora, mas através da exposição segura e gradual aos desafios do mundo real, e eventualmente do mundo digital também, quando elas estiverem mais preparadas para ele. O que significa, na prática, ajudar essa geração Z a desenvolver as raízes fortes de que vão precisar para navegar as complexidades do século XXI. Fica a pergunta, né?